Ainda falando sobre as discussões em Brasília, após a polêmica sobre a PEC que garantiria ao Congresso o poder de revisar decisões não unânimes do STF, o deputado federal Paulo Martins, do PL do Paraná, apresentou um novo texto que estabelece o mandato de 9 anos para os ministros da Corte e eleva de 35 anos para 50 a idade mínima de ingresso ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Paulo Martins gentilmente nos atende. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã. E eu já pergunto, qual a chance de promover uma mudança como essa envolvendo o ministro do Supremo nesse ano eleitoral? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos do Jornal da Manhã. É sempre muito difícil, né, qualquer discussão de reforma em ano eleitoral, mas essa discussão tem que começar. Nós temos um problema que é evidente. Há uma situação relativa à Suprema Corte que ela está incomodando, começa a convencer, inclusive, o parlamento de que algo é preciso ser feito, algo é preciso ser ajustado. Então, agora nós estamos na fase de coleta de assinaturas, mas eu acredito que, pelo menos, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente consiga analisar essa matéria. Bom, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas, também conosco nesta segunda-feira, o Cristiano Vilela. Doutor, bem-vindo mais uma vez. A sua pergunta, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Deputado Paulo Martins, uma satisfação. Eu gostaria de perguntar qual a expectativa do deputado com relação ao acompanhamento de setores da oposição ou de setores do centro que venham a eventualmente aderir a essa proposta e garantir a votação necessária para a aprovação dessa PEC. Olha, tudo é um processo ali na Câmara, né? Especialmente junto a setores do centro. Se houver amparo ali do universo jurídico, tiver amparo da imprensa, amparo social, é muito mais fácil para eles. A oposição não, a oposição pensa estrategicamente se as mudanças serão boas a ela, ao seu projeto de poder ou não. Isso é o grosso da oposição. Há setores oposicionistas que conseguem ainda ter ali um debate honestamente, um debate intelectual honesto, mas é muito pequeno. No grosso, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, eles vão analisar se isso é interessante para o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Então, o campo de atuação ali é muito restrito. No centro, a situação é muito mais fértil, é natural que haja dúvida, mas praticamente todos os deputados certamente têm apontamentos a ser feitos por essa conduta do Supremo Tribunal Federal, que está completamente fora daquilo que se deseja para uma Suprema Corte. Os ministros do Supremo hoje são atores políticos. Eles dão palestras, eles participam de live, eles têm opinião sobre tudo. E quando um ministro da Suprema Corte parte para isso, ele vai gerar instabilidade social, porque a Suprema Corte não está para defender teses, ela está para pacificar conflitos que estejam abaixo da Constituição. Então, é isso que a gente procura ajustar com essa proposta. Sua pergunta agora, Amanda Klein. Bom dia, deputado. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre essa PEC kamikaze aprovada no Senado, que agora tramita na Câmara, pode começar a ser votada ainda essa semana. Eu queria saber a avaliação do senhor dessa PEC há 3 meses de eleição, instituir um estado de emergência. Se o senhor acha que a elevação do preço dos combustíveis pode ser um argumento, pode servir de um argumento plausível para estado de emergência? Quais os riscos fiscais que isso apresenta no horizonte? A gente já vê o dólar aumentando, está aí na casa dos 5,30, o mercado financeiro já esboçando um comportamento muito turbulento depois dessa PEC, se isso não pode se reverter contra exatamente a população mais carente. O senhor vai defender essa PEC e nessa PEC o senhor acabou de descrever a oposição um tanto como oportunista, mas votou unanimemente a favor da PEC no Senado. A oposição votou a favor dessa PEC, que você chama de PEC kamikaze, por ser oportunista mesmo, porque não interessa o jogo de poder deles, mas a necessidade que a realidade impõe ela é tão grande que nem a oposição começou a negar. É claro que esse tipo de proposta ele não é usual em situação normal, mas a situação ela realmente não é normal. O governo está tentando reagir e oferecer uma proposta, aliás, um corretivo para um problema que está acontecendo, que não foi ele que causou.
O governo não inventou pandemia, o governo não invadiu um país, não iniciou uma guerra de reconquista, sendo o maior produtor do mundo de petróleo, alterando a realidade econômica do planeta inteiro. Não foi o governo brasileiro que fez isso, mas é uma realidade que se impõe ao governo brasileiro e, infelizmente, a gente tem que enfrentar e oferecer as soluções. Na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, deputado. Um prazer conversar com o senhor. Eu queria voltar ao tema inicial da PEC que limita poderes de ministros do STF. Está incluída nessa PEC, porque eu sei que isso vem sendo aventado no Congresso já há muito tempo, a mudança na forma de indicação dos ministros, eles teriam que fazer um concurso, teriam que ser juízes de carreira, alguma coisa nesse estilo. E também eu queria saber se, além de estabelecer mandato de 9 anos, estabelece alguma punição diferente para aqueles ministros que claramente desvirtuam-se da função, como o senhor mesmo citou aí. Cristina, esse ponto da indicação eu não abordo na PEC. Tá? Eu, Paulo, entendo que ele não é um problema necessariamente. Concurso não resolveria absolutamente nada. O estabelecimento de ministros, a função do ministro, ela requer ali uma relevância que os concursos não conseguiriam auferir, na minha visão. Tá? O que tem que ter, é claro, ética de quem indica e ética de quem sabatina, coisa que a gente não está vendo acontecer, especialmente do governo, no período do governo Lula, né, que indicou um ministro com 40 anos de idade. Então, inclusive, é uma dos pontos que eu ataco aí com esta proposta, estabelecendo a idade mínima ali de 50 anos, porque presume-se que nessa idade a pessoa já tenha alguma relevância e maturidade para ocupar uma cadeira de Suprema Corte. A gente estabelece os mandatos, porque 9 anos, é que olhando as experiências que já ocorrem no mundo, é mais ou menos essa média, tem 8, tem 9, tem 10, então ficamos ali com 9, mas é uma situação que pode ser modificada numa eventual comissão especial, fazer um ajuste, pode subir para 12, pode ir para 15, enfim, mas o princípio ali é esse. Quanto à punição dos ministros que cometam crime de responsabilidade, ele não está no texto na PEC, mas eu também sou autor de um projeto de lei sobre isso, alterando a lei, ampliando o rol dos crimes de responsabilidade, tá? Inclusive por fala fora dos autos pode caracterizar um crime de responsabilidade, se assim o Senado da República entender, né? Não modificamos esse foro de avaliação do possível cometimento de crime de responsabilidade dos ministros do STF, Cristina. Então, para encerrar, deputado, qual a expectativa para o avanço do novo texto do senhor? E a gente vê muito a discussão, muitas críticas com relação a ministros do Supremo. O senhor entende que eles deveriam ter mandado limitado? Por que exatamente? E a discussão com relação a impeachment ainda existe? Eu não sou necessariamente um grande entusiasta dos mandatos, tá? Eu gosto da tradição americana, que o ministro permanece, porque entendo que isso traz estabilidade. Ocorre que, segundo os diversos juristas que eu consultei, professores, eu não apresentei essa PEC da minha cabeça, eu consultei muita gente, por isso, inclusive, eu levei tempo para elaborá-la. Eu fui convencido de que era preciso, sim, estabelecer mandatos, porque a mentalidade hoje do nosso universo jurídico, ela é um tanto ativista. Então, é preciso limitar mesmo, estabelecer ali um ponto de corte e assim, renovar. A tese eu aderia a ela, essencialmente não era o que eu necessariamente defendia. E quanto a impeachment, né, com a atual formação do Senado, não vai acontecer. O presidente do Senado é quem tem prerrogativa para abrir esses processos. Está muito claro que ele não vai fazer isso, então essa discussão fica para um eventual um novo Congresso, porque eventual não, ele vai acontecer, né, após as eleições. E qual que foi a última pergunta? Me fugiu o raciocínio, me perdoe. Eu perguntava com relação justamente ao impeachment, por que o senhor achava que o mandado tinha que ser limitado, as críticas que o judiciário vem incluindo, e quem sabe o senhor não respondeu ainda a expectativa para a aprovação, o avanço do novo texto, é isso? Sim. Eu acredito que a gente consiga avançar pelo menos até a CCJ. Tá? Estou sentindo bastante apoio, a gente que
transita no Congresso, você sabe quando dá para ir e quando não dá. Então, acho que até a CCJ deve ir. Agora, um ponto que eu gostaria de lembrar sobre essa PEC, que tem sido pouco abordado e eu acho importante, é a alteração no rol dos legitimados a ingressar com ações no Supremo Tribunal Federal. Estou excluindo ali sindicatos e os partidos ficam mantidos, porém, ao invés do partido simplesmente decidir entrar com uma ação e entrar, ele vai ter que conseguir o apoio de pelo menos 1% da população. Por que isso? Isso impede a randolfização da política. Um partido com pouca representatividade entrar com 2, 3 ações por semana no Supremo Tribunal Federal. Vai poder entrar? Vai, mas desde que tenha real relevância. Quem que atesta a real relevância? A sociedade que apoia essa proposta. Deputado Paulo Martins, mais uma vez obrigado pela entrevista e boa semana. Até a próxima. Obrigado, sucesso para vocês. Igualmente.